Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está agora começando mais um episódio do nosso Diálogos Matches, um programa, né, uma produção ligada ao projeto temático Artes e Semânticas da Criação e da Memória. E hoje é o episódio 6, com os pesquisadores Gabriela e Jesser. A gente está começando agradecendo também a equipe técnica, né, não só do projeto, Nelson, Cristiano, mas também do estúdio da FEFELESH, onde a gente está agora gravando, especialmente ao Veloso, mas também ao Otávio, a Manu, que estão com a gente aqui na produção, na realização do evento, ao Lisa e também ao Departamento de Antropologia da FEFELESH aqui da USP. Antes da gente apresentar os nossos convidado e convidada de hoje, vale lembrar que esses episódios estão no ar no YouTube. No YouTube. Também a gente encontra eles linkados no nosso site do projeto, que é matches.fflech.usp.br, e também na página do Instagram do projeto, onde a gente tem colocado também atualizações de atividades, que é o @matches_projeto. Eu sou Gabriel Guarino, estou chegando aqui ocupando um espaço muito bem construído pelo Renan, né, o nosso amadozinho que está em campo. Eu também sou pós-doc aqui no projeto e vou passar a palavra para o Dé para apresentar nossos convidados. Sim. Bom, vou começar apresentando então Gabriela Marcúrio, que é do projeto aqui com a gente, né? Ela é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos, é mestre em Antropologia Social e graduada em Ciências Sociais também pelo UFSCar, e ela é integrante do IBRES, né? Que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Relações de Poder, Conflito e Socialidades também na UFSCar. Exatamente. Obrigada. Obrigada pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Jesser Ramos é formado em Ciências Sociais pela UFSCar, pela Universidade Federal de São Carlos, é mestre e doutorando em Antropologia Social pela USP, realiza pesquisa em casas de acolhimento para pessoas LGBTQIAP+, cujos interesses de pesquisa entrecruzam política, memória, família, gênero e território, e é pesquisador vinculado ao IBRES. Bem-vindo. Obrigado, gente. Boa tarde, boa noite ou bom dia, depende de quando você vai estar assistindo a gente. Prazer estar aqui com vocês, com a Gabi. Vai ser ótimo. Bom, vou começar então assim com uma primeira questão para a gente dar início à nossa conversa, né? Eu queria saber se vocês podem contar um pouco para a gente sobre o tema das pesquisas de vocês, né? E como que as noções aí de criação, memória atravessam os trabalhos de vocês. Bom, eu trabalho com casa de acolhimento, né, para pessoas LGBTs. Comecei a trabalhar com casa de acolhimento em 2018 no mestrado, quando eu entrei na USP, estava na UFSCar fazendo pesquisa de iniciação com o Jorge Vilela, né? A orientação dele era outra coisa, pesquisava o sindicato dos professores para pensar política e ideologia de gênero, era uma outra pesquisa, né, uma outra temática. E aí, bom, resolvi que eu queria continuar estudando política, mas pensando na população LGBT, né? E aí conheci a Casa 1, que é uma casa de acolhimento aqui em São Paulo, para pessoas LGBTs, né? Que acolhe jovens LGBTs entre 18 e 25 anos. E aí achei que aquilo ali tinha um potencial de pesquisa, assim, né? E aí, bom, conversei com o Jorge, conversei com a Ana, né? E acabou rolando o mestrado e desenvolvi a pesquisa na Casa 1 do mestrado, e a ideia, bom, a pesquisa ela nasceu de um jeito, como toda pesquisa antropológica, né? Ela nasce dentro de um problema, de uns objetivos, e ela se transforma completamente no campo, né? E aí uma dessas transformações muito fundamentais na minha pesquisa foi entender essa política, né? Quando eu comecei a fazer pesquisa na Casa 1, a ideia era entender um pouco a política de acolhimento para as pessoas LGBTs, né? E ali eu percebi que a política se transformava de um jeito impressionante mesmo, assim. Foi o que eu chamei na minha dissertação de política com a rua, que era essa política que se abria para muitas gentes que não necessariamente se identificavam ou com as identidades LGBTs, né? E a coisa se transforma. Então, eu fui entendendo esses procedimentos e essas ações que se produziam naquele território a partir disso que eu chamei de uma política com a rua. E aí, nesse momento que eu estava em campo, a Casa 1 fez um evento com outras políticas de casa de acolhimento para pessoas LGBTs do Brasil todo, que é um movimento muito recente, assim, todas as casas nascem mais ou menos na mesma época, entre 2017 e 2018, né?
E aí eu achei aquilo incrível, assisti, né, o evento e fui acompanhando como aqueles territórios iam se formando de outras maneiras, a partir de outras estratégias, de outras políticas, né? E isso, obviamente, me interessou muito. E aí se desdobrou para a minha pesquisa atual hoje do doutorado, que é também com casa de acolhimento, então uma pesquisa comparativa com a Casa 1, com a Casa Amor, que é em Salvador, desculpa, em Sergipe, e com a Casa Amiga, que é em Manaus. Eu falei Salvador porque tinha uma casa em Salvador também. Então, essas 3 casas de acolhimento que eu faço uma pesquisa comparativa, né? Tenho realizado trabalho de campo nessas 2 casas desde 2013, gente, desculpa, 2023. E aí, um dos pontos principais é entender a criação desses territórios a partir dessas políticas, né? Então, isso me interessa muito e de fato são, como eu tenho percebido e tenho pensado a partir desses 2 anos de trabalho de campo, né? Como esses territórios vão se formando nessas políticas que se fazem a partir de uma ligação com outras pessoas, outras instituições e outros movimentos sociais, né? Acho que então um ponto muito, muito fundamental para entender a constituição dessas casas de acolhimento LGBT é entender essa relação política eu não sei, acho que a gente pode pensar em ligação, correlação, colaboração, que é uma coisa que a gente estava conversando, né, Gabi? Acho que é isso, assim, pensar a política a partir dessas colaborações com outros sujeitos políticos também, né? Então, a criação desses territórios tem sido pensada a partir dessas políticas, né? Esse é um primeiro ponto, assim, da minha pesquisa fundamental para entender as casas de acolhimento. E o segundo ponto é entender quem são essas pessoas que utilizam as casas de acolhimento, né? Quem são essas pessoas LGBTs que vão até essas casas depois de processos de expulsões. E aí a memória aparece justamente nesses relatos pessoais, né? E familiares das pessoas com quem eu faço a pesquisa e que são acolhidas pelas casas de acolhimento. Então, um pouco para pensar a memória a partir das narrativas e as criações de si que estão envolvidas nessas narrativas, né? Assim como o trabalho do Gesser, né, a pesquisa do Gesser, a minha pesquisa que eu tenho desenvolvido agora no doutorado, mas também a pesquisa que eu iniciei na graduação e no mestrado, ela envolve acompanhar processos políticos, né? Mais processos políticos relativos a atingidos por barragem, atingidos pela mineração especificamente, né? Então, eu também lido com como a criação aparece ali no ato, né, de fazer política, de criar modos de resistir, né, modos de lutar, principalmente em determinado território, né? Então, nesses territórios atingidos pela mineração, sobretudo. Durante o mestrado, a minha pesquisa ela se dedicou aos atingidos pela barragem de Mariana, né? O rompimento da barragem de Mariana, que ocorreu em 2015. E eu estudei principalmente, né, uma comunidade chamada Paracatu de Baixo, que é um subdistrito do município de Mariana, e lá a maior parte do território foi atingido pela lama de rejeitos de minério, e a maioria das pessoas foi deslocada compulsoriamente, né? Perderam suas casas e viveram e vivem muitos ainda na cidade de Mariana até hoje, né? Deslocados. Então é um processo de luta muito desgastante, muito extenso, né? Que está completando 10 anos esse ano. E durante o mestrado eu acompanhei essas reivindicações pela retomada do modo de vida, que foi totalmente desarticulado, né? Com o deslocamento compulsório do território, por um lado, mas, por outro lado, pela implementação de várias estruturas, para dizer assim, de vários sistemas que as mineradoras colocaram ali para funcionar, para tentar conduzir essa reparação de perdas e danos. Então, as mineradoras, elas se organizaram de modo que as pessoas atingidas não conseguiam retomar as suas atividades básicas diárias, né? Por exemplo, muitas das pessoas trabalhavam no campo, né? Tinham seus cultivos, suas roças, suas hortas, mas com o deslocamento do território e também com a vida na cidade, que foi uma imposição depois disso, se tornou impossível, né? As mineradoras, elas administravam uma agenda extensa de reuniões que negociava diretamente com as pessoas atingidas os seus direitos, né? Então, as vítimas tinham que ali negociar, provar que eram vítimas das mineradoras para conseguir conquistar alguma indenização, para conseguir conquistar o direito ao reassentamento, né? Uma casa num reassentamento.
Então, esse foi o meu objeto de estudo do mestrado. E agora, no doutorado, eu ainda sigo acompanhando a questão de atingidos pela mineração, mas num outro contexto, né? Num outro ambiente também, que é no norte da Bahia, na região de Juazeiro, ali no submédio São Francisco, onde as mineradoras elas têm entrado com muita intensidade, né? Esse território ali do norte da Bahia, da região de Juazeiro principalmente, ele vem sendo chamado de província mineral pelo estado da Bahia, né? Pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, que vem endereçando e coordenando as pesquisas ali no território, para saber mapear o que tem ali, né, a diversidade mineral que existe nesse território e fazer com que empresas sejam atraídas, né, grandes mineradoras sejam atraídas para esse território. Só que o fato é que esse território ele é repleto de vida, né? Ele é repleto de comunidades que habitam ali, grandes cidades também. E o meu ponto atual, né, de pesquisa é acompanhar essa luta das comunidades tradicionais junto à Comissão Pastoral da Terra, que é uma organização, né, ligada à Igreja Católica, mas que tem uma independência de atuação voltada à questão agrária, né, voltada às lutas em defesa da terra, em defesa da água, então, em defesa aos trabalhadores rurais. E é essa organização que tem acompanhado ali na região as comunidades atingidas pela mineração. Então, a questão da criação e da memória, ela aparece nesse projeto atual como um meio de rememorar, de lembrar, né, a história de luta dessas comunidades rurais, que não começou agora, né? É uma história de luta de pelo menos 50, 60 anos, se a gente for pensar a curto prazo, né, que a CPT acompanha lá na região, há pelo menos 48 anos que a CPT atua na Diocese de Juazeiro, né, que abrange 9 municípios ali, e é uma história que começa a ser contada a partir da construção da barragem de Sobradinho, que atingiu e expulsou 70 mil pessoas. Então, se trata atualmente de lidar com essas famílias que já foram expulsas uma vez e que agora são ameaçadas de expulsão novamente pelas mineradoras e por outros empreendimentos, né? Porque além das mineradoras que estão chegando nos territórios, existe também o agronegócio, as fazendas que se expandem na região, existe também os parques de energia eólica que se expandem pela região e que impactam negativamente na vida das comunidades tradicionais, que são comunidades tradicionais ribeirinhas, comunidades tradicionais de fundo de pasto, cuja atividade principal econômica é a criação de bodes, de animais, caprinos, ovinos, de maneira solta, né, num território que não é cercado na caatinga. Então, esses grandes empreendimentos impactam completamente no modo de viver das comunidades, e a Comissão Pastoral da Terra ela tenta articular essas comunidades e apoiar a luta e a reivindicação delas diante desses grandes projetos. A memória e a criação aparecem nesse sentido, então, de fortalecer a luta, de rememorar essa história de lutas tão grande nessa região para fortalecer os enfrentamentos na atualidade. O que eu acho interessante, né, nessa discussão da Gabi, que é muito forte no trabalho que ela vem desenvolvendo, né, como a memória é resgatada para fazer a política, né, para fazer a luta, e isso aparece muito evidente na minha pesquisa quando tem uma ligação entre o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com o MTST, né, nessa articulação com a população LGBT, né? A Casa Amor, que é em Sergipe, ela tem um vínculo com o MTST. Então, as pessoas LGBTs que são assistidas pela Casa Amor moram nos barracos dentro das ocupações, né? Da ocupação Beatriz Nascimento e da ocupação Valdice Teles. E o que é muito interessante é quando eu cheguei nas ocupações, conversando com os organizadores do MTST, eles queriam muito que as pessoas participassem da pesquisa, porque é preciso falar sobre quem mora nesses lugares, para relembrar não só a luta do movimento, mas quem faz parte dessa luta, né? Então, era uma coisa importante a memória nesse processo de se fazer visível, né? Certamente, a memória não é uma coisa... Ela não é um objeto de reflexão dentro como talvez seja na pastoral, né? Mas ela é um objeto de evidenciação daquelas pessoas existem ali por uma razão, né? Então, era preciso falar, assim, as pessoas queriam falar sobre as suas vidas, né? Quem são essas pessoas LGBTs que estão ali? Porque as pessoas LGBTs são um pouco
já é um movimento bastante silenciado, né, obscurecido, e as pessoas LGBT parecem não existirem nesses lugares, né? Não é evidente que pessoas LGBTs vivem em ocupações do MTST, mais né? invisibilizado. E aí a gente fez uma reunião com a coordenadora ali da ocupação e com as pessoas que são acolhidas, e ela sempre reforçava isso, assim, é importante as pessoas saberem quem somos nós, né? Por que moramos aqui, qual é a nossa luta, né? Então a luta aparece nesse resgate da memória e nessa possibilidade de se fazer visível através das suas próprias narrativas, né? Isso é muito interessante, como a memória articula nessa política, nessa luta, né? Isso que já você falou, só para complementar, né, continuar a conversa, é interessante porque, primeiro, o ponto que você falou da questão mais institucional, né, dessa relação das casas com outras instituições e movimentos sociais. É algo que acho que está muito presente nas lutas da atualidade, né, nos movimentos sociais da atualidade também, que precisam fazer essas alianças, né, e transitar por diversos meios e vão mostrando como essas lutas estão interligadas, né, e como elas ficam mais fortes também conforme elas vão se aliando e se somando uma com as outras, né? Na região de Juazeiro, por exemplo, a luta, por muito tempo, né, a luta sindical de trabalhadores de agroindústrias, nesse trabalho assalariado, que é super precarizado, ela se soma à luta também em defesa dos territórios de comunidades tradicionais com a vida de maneira camponesa, né? Como se diz, então são dois polos de tipos de trabalho e organização que seriam diferentes, mas que se somam ali nas reivindicações, né? Se complementam. Eu acho bem, bem interessante isso. E a questão da memória, né? O segundo ponto, tem isso que a Comissão Pastoral da Terra ela tem como um dos objetivos, né? Registrar. Então, fazer a documentação das lutas. Por isso que a memória é um tema central, não só da pesquisa, mas da própria Comissão Pastoral da Terra, né? Que é da onde eu me inseri, né? Para fazer a pesquisa, pelo interesse nisso também, né? Nessa história de lutas que é contada, tanto oralmente, mas também registrada nos documentos, né? A CPT em Juazeiro ela tem um arquivo imenso de documentação desde a década de 70, que tem relatos dos camponeses expulsos da barragem, né, com a construção da barragem. Tem relatos agora mais atuais, dos conflitos atuais e que se combinam de alguma maneira, né? Então, acho que é aí que a gente vai caminhando, né? Sim, sem dúvida, essas políticas devem ser pensadas pelas interdependências, né, Gabi? Assim, a Casa de Acolhimento junto com a MTST, em Sergipe, né? Em Manaus tem a Casa de Acolhimento junto com a Acnur, que é da ONU, que recebe refugiados, né? Então, a instituição em Manaus recebe refugiados e imigrantes LGBTs também. Então, tem sempre relações de interdependência para essas casas funcionarem, né? Que tem a ver um pouco com o dinheiro também, né? Essas casas são muito fragilizadas em questão de dinheiro, assim, elas dependem muito dessas parcerias, dessas ligações, que é tanto com empresas privadas quanto com o Estado. Então, de fato, assim, as ligações e essa codependência, né, desses vínculos, também. Dessas tensões, sem dúvida, elas são necessárias para entender a constituição desses territórios, né? No caso que você falou também, a CPT, embora seja ligada à CNBB, né, à Conferência de Bispos do Brasil, à Igreja Católica, o financiamento é independente. Então, ela tem que pleitear projetos em cooperação internacional. Então, essa política, né, que envolve o funcionamento diário da instituição, ela se assemelha, de alguma forma, às organizações não governamentais, aos movimentos sociais, que é essa tentativa de se manter, né, da casa ou da comissão se manter e continuar trabalhando, né? Sim. É interessante porque quando a gente pergunta qual é o objeto de pesquisa, né, no primeiro momento você fala assim, as casas de acolhimento LGBT, ou especificamente, né, eu estudei essa população de atingidos e tal. Só que, na verdade, o que a etnografia revela é que não existe essa entidade isolada, né? E que a própria articulação dela para fazer possível a luta passa por um entrelaçamento com uma série de outras instituições, pessoas, modos de compor financeiramente, e essa própria noção de luta como... Eu fiquei pensando como que a ideia de memória nesse sentido do resgate, né? É um resgate que é sempre prospectivo, né? Sim. A memória pensando... E é engraçado porque existe um acionamento, um uso da própria atividade de pesquisa como um modo de registro, né? Então, tem um interesse, né, de acionar e a pesquisa para fazer isso. Sem dúvida. Eu fiquei pensando uma coisa engraçada, né? Que, de um lado, você falou, Gabriela, das coisas dos deslocamento de população, né, envolvendo esses, né, nesse cenário da sua pesquisa anterior, da sua pesquisa atual. Mas, por outro lado, ouvindo o Gessé, a gente costuma pensar que
no caso da população LGBT, ela se desloca e depois constitui uma população, né? Então tem uma coisa interessante de olhar aí, né? Quase que porque a gente pensa a população LGBT como essa população que já foi deslocada, né? Que está num contexto de acolhimento e que em geral faz um movimento, né? Quase que do interior para a cidade, né? Essas casas de acolhimento em capitais ou em locais de grande população também, né? O que tem a ver um pouco com a pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Tanto nesse trabalho da pesquisa anterior, da pesquisa atual, né, e principalmente do que vocês estão fazendo agora, o que são esses desafios metodológicos para poder construir esses objetos de pesquisa? Tanto no que se refere a questões conceituais ou de acesso a campo, mas também do ponto de vista também de como pesquisador mesmo, né? Porque são temas muito sensíveis, né? E tocam a vida de vocês de maneiras diferentes, né? E acho que especificamente, além disso, se tem algo que vocês encontram de diferente nesse contexto atual no qual vocês estão vinculados ao MET, porque nós somos um grupo grande de pesquisadores, né? E que tem conversas, entrelaçamentos não previstos, que eu imagino que quando você estava no mestrado e tal, não tinha essa mesma configuração, né? Como é que é para vocês? E aí, quer que eu vá? Pode ir. Em relação aos desafios metodológicos, eu acho que é um ponto principal, assim, né, que a gente enfrenta e que a gente conversa muito, mas ao mesmo tempo a gente, às vezes, deixa de lado para falar dos resultados de pesquisa, né? Mas eu acho que é o ponto principal, assim, nas minhas duas pesquisas, assim, de mestrado e agora do doutorado, é algo que eu tenho lidado de maneiras diferentes. Mas as duas desafiadoras, né? Ambas, cada uma a seu modo. Em relação ao mestrado, tem 2 pontos, acho, principais. Um que é lidar com o contexto de desastre, que é completamente difícil, né? É extremamente difícil lidar com isso numa pesquisa. Com pessoas atingidas que já estavam extremamente fragilizadas, que sofrem um assédio de muitos pesquisadores, de jornalistas, de advogados, de técnicos. Então, ser mais uma ali naquele meio é muito complexo, né? E aí, a saída naquele momento foi ver pelas beiradas, né? Ficar ali à distância mesmo, sem me inserir completamente numa realidade que já estava completamente fragilizada, atravessada. E um outro ponto, né, quando isso estava começando a se engatinhar, aconteceu a pandemia de Covid-19, né? O meu mestrado foi sobreposto pela pandemia. Então, teve esse distanciamento imposto também, né? Pela pandemia, pelo isolamento social, enfim, a pesquisa passou a lidar com documentos nesse processo, né? Já lidava com alguns documentos, mas a conversa com as pessoas atingidas, ela foi mediada à distância pelos documentos que eram produzidos por elas, com o apoio delas, né? Então, foi uma tentativa de contar essa história de lutas a partir dos documentos que eles estavam produzindo, como uma contra-cartografia, né, aos documentos produzidos pela mineração e pelas entidades relacionadas às mineradoras, né? Agora, durante o doutorado, a pesquisa de campo ela tem um caráter um pouco mais ativo nesse sentido de proximidade, né, com a Comissão Pastoral da Terra, e isso implica em outros desafios, que é o primeiro, que, enfim, é uma continuidade da questão do mestrado, mas é um posicionamento deliberado, né, estar ao lado das pessoas atingidas, né? Então, privilegiar os seus relatos e olhar para o conflito a partir do ponto de vista que é exposto pelas pessoas atingidas, né? Sabendo que isso é parcial, né? Tendo isso como uma certeza. Agora, eu continuo com essa ideia, aí, essa parcialidade ligada à Comissão Pastoral da Terra, né? Que é a entidade que está me conduzindo junto às comunidades rurais, então já tenho esse ponto, mas também uma ideia de colaboração, que é o que o Jesse tinha mencionado antes, né? A gente se coloca, eu digo a gente mesmo, porque a gente se conversou, né? A gente se coloca como colaboradores dessas instituições. Então, a pesquisa de campo, ela deixa de ter esse caráter de observação à distância, né? Ela não existe dessa maneira. É uma pesquisa que a gente se envolve e trabalha nessas instituições, nos períodos que a gente está em campo, mas também à distância, né? Em reuniões online, na produção de documentos. Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante para a gente pensar metodologicamente, que acho que vale para o METS em geral, né? Assim, de como as nossas escritas
elas podem atravessar ambientes muito diferentes que não são apenas os ambientes acadêmicos, né? De produção de tese, de produção de dissertação. Mas é uma escrita que já está ali voltada para as práticas e para as necessidades das pessoas com quem a gente está lidando, né? Acho que isso é um dos ganhos, assim, né? Não, sem dúvida, eu concordo completamente. Eu acho que é isso, né? É uma coisa que a gente tá meio conversando, que a gente tem pensado, né? Nesse trabalho que se faz no campo, né? Então a gente está ali trabalhando de fato, né? A gente está ajudando a construir coisas, documentos, atividades, ajudando no dia a dia, né? Dessas instituições. E também tem o depois, né? A gente continua, que a gente estava conversando, né? A gente continua colaborando com o trabalho, né? Sei lá, eu tenho nesse momento do doutorado, né? Tem uma coisa diferente, assim. Quando eu estava na Casa 1, eu estava inserido na Casa 1 dentro do trabalho da Casa 1 como voluntário, então eu estava atendendo na sala de paliativo que entrega roupas e materiais de higiene para a população de rua, e estava na biblioteca. Então tinha um status de trabalho ali, né? Era dessa maneira que a minha pesquisa foi viabilizada mesmo, assim. Só era possível estar naquele lugar e as pessoas me reconhecerem como parte daquele lugar. Era uma conversa que eu tinha com os próprios organizadores, né? As pessoas só entenderiam eu parte daquele lugar e conversariam comigo se de fato eu tivesse como uma pessoa que trabalhava na casa. E de fato isso aconteceu, assim. Para eu ter esse impacto com essas outras experiências dessa política com a rua, só foi possível porque eu estava trabalhando na casa. Acho que essa posição de um observador não seria quase possível você fazer uma pesquisa, assim. Né? Eu não sei como... Quer dizer, talvez as pessoas fazem, mas eu acho que ela te dá outros elementos, né? Estar ali trabalhando, fazendo a coisa acontecer como qualquer outra pessoa que é um voluntário, que um pesquisador olhando de longe não vai conseguir, né? Acho que isso é muito importante para a gente entender essas produções que vão além da escrever uma tese, escrever um relatório, né? Eu acho que a Gabi tem muita razão nisso. Acho que isso é um desafio, mas esse é um desafio que traz qualidade e analítica para as nossas coisas, né? Para os nossos escritos e para a nossa futura tese. E agora na Casa Amiga e na Casa Amor, eu acho que eu tô mais nesse papel. Também trabalho nas coisas cotidianas, né? Então, quando eu estava nesse último campo que eu estava na Casa Amiga, eu fiquei como um educador social que cozinhava, que abria a porta, que ajudava os acolhidos, né? Tava nessa posição, mas também estou nessa posição de produzir enquanto parte da equipe, né? Eu sou responsável na Casa Amiga de produzir os dados estatísticos da Casa Amiga. Então, é uma posição que eu assumi como colaborador mesmo da casa, né? A presidenta, que é a Karen, me pediu ajuda nisso, que a casa não tinha, né? Essa produção de registro, que é uma coisa que a pastoral tem, e as casas vão perdendo, essas coisas vão se perdendo, essas coisas passam a não existir. Então, era uma coisa importante para a casa, inclusive para se apresentar no trabalho, mas também para fazer relatório, para pedir dinheiro em edital, todas essas coisas são importantes, né? Então, eu estou nesse papel e também fiz isso um pouco na Casa Amor, assim, né? Com as pessoas das ocupações, fui fazendo dados para depois virar um dado estatístico para casa. Então, de fato, a gente assume esse papel de fazer como um trabalhador da casa, né? Um voluntário. Eu acho isso interessante porque a gente já vai mesclando, né, em várias etapas, estágios da pesquisa diferente, esse encontro de saberes diferentes, né, e modos de conhecer muito diferentes que se encontram ali, né? Enquanto a gente está ali aprendendo e tentando entender o funcionamento, né, de uma instituição e ver como funciona a CPT, por exemplo, ou uma casa, por exemplo, a gente já está pegando ali algumas ideias, alguns relatos das pessoas. Exato. A gente já começa a entender melhor, porque a gente está ali diariamente acompanhando. A elaboração conceitual que a gente pode ter nas pesquisas, ela acontece ali meio que junto, né? Uma colaboração em vários sentidos, né? Enquanto a gente está ali trabalhando, atuando, escrevendo um relatório, por exemplo, fazendo
enfim, as atividades em campo, a gente ainda também, ao mesmo tempo, está trabalhando na pesquisa, né? São Exato. trabalhos simultâneos que se complementam de uma maneira muito interessante, É né? curioso porque inverte um pouco essa lógica de que uma contrapartida ou uma devolutiva acontece depois que a pesquisa acaba, né? Exato. Na verdade, enquanto a pesquisa está Enquanto a pesquisa acontecendo, acontece. porque é constitutivo da própria Aham. relação, né? Sem dúvida. Tem que fazer junto, né? Tem que Tem que fazer trabalhar junto, junto. é. tem que- E é uma coisa que não termina em 3 meses de trabalho de campo, né? Tem uma continuidade Sim. depois do campo, né? Sem dúvidas. Sim. Bom, e pensando também a pesquisa de vocês, assim, né? Que análise que vocês acham que é possível fazer pensando a memória, a criação, a pesquisa de vocês e outras áreas da antropologia também, né? Outras áreas de interesse, porque a gente tem nas pesquisas essa questão de relatos de situação de violência, né? Então tem aí esse tema da violência ele é muito forte nas Uhum. pesquisas, né? Essa questão da expulsão da casa, da expulsão de territórios, enfim, de pensar essa subjetividade das experiências e ao mesmo tempo a coletividade dessas experiências, né? Como é que vocês pensam esses cruzamentos, assim? Eu acho que tem esse ponto que a gente já disse no início, né, das nossas pesquisas, de lidarem com situações muito complexas de violência, né, de situações muito difíceis de se fazer pesquisa, de se entrar nesse campo de pesquisa, e uma maneira que acho que compartilhada, talvez, de pesquisadores que lidam com situações de extrema violência é ouvir. Né? Então, essa coisa do relato me parece que é muito importante, né, dos testemunhos e dos relatos. A gente está lá para ouvir experiências, né? E aí, pensando assim, junto com o Gesser, o que atualmente eu ouço experiências coletivas, né, de expulsão de territórios que já ocorreram, ameaças atuais da expulsão ocorrer. No Gesser aparece, na pesquisa do Gesser aparece de sujeitos que foram expulsos, mas que coletivizam nessa experiência ali em contexto, né? Uhum. Como isso é uma experiência compartilhada por vários sujeitos e como isso é um problema social nesse Sem sentido, né? Enquanto ali com as comunidades rurais é uma experiência compartilhada desde o início nesse aspecto, mas que tem as suas subjetivações também, né? Das pessoas que foram expulsas e das memórias que isso desencadeia, né? Aí, pensando especificamente na questão da memória, eu acho que a pesquisa com atingidos em Mariana, ela mostrou assim de uma maneira muito forte algo que o Gabriel já disse, que é essa memória prospectiva. É uma memória para ação imediata no presente e uma memória voltada para o futuro completamente. Porque há essa transformação que foi necessária ali no meio dos atingidos lidando com as empresas mineradoras e com técnicos, de fazer com que as suas memórias e os seus relatos se transformassem em uma ferramenta técnica, que pudesse ser uma prova num processo judicial, que pudesse ser transformada em perda e dano. Mas como que se cria uma perda e um dano? Né? É a partir do relato. Você perdeu sua casa, você perdeu todas as coisas. Para você fazer virar isso um documento, né? É a partir do testemunho e do relato. Sim. Da comparação do que você tinha antes do rompimento da barragem, do que você tem agora, e esse contraste da vida, né? Que foi completamente transformada. Isso, apesar de ser um olhar para o passado, é um olhar para o passado completamente carregado com o presente, né? Que se faz em comparação com o que você já não tem mais. E com o que você busca ter, pelo menos reconhecido. Né? Falando dessa experiência traumática, os atingidos, né, eles estão tentando que suas perdas e seus danos sejam reconhecidos, né? Que as mineradoras paguem pelos crimes que elas cometeram. Sim. E só falando disso repetidas vezes, repetidamente, que isso é possível de alguma maneira, né? De encontrar uma reparação justa e integral, como eles dizem, né? Agora, na pesquisa atual com atingidos por barragem e pela mineração, né, no norte da Bahia, a questão da memória, ela também é prospectiva nessa tentativa de evitar que as empresas se expandam, evitar ser expulso dos seus territórios, né? Enquanto em Mariana eles já foram expulsos, no norte da Bahia eles estão lutando para manter esse território. E é só retomando, né, a ideia de tradição, é só compondo essas memórias, né, comunitárias que se pode tentar firmar a comunidade na terra, né, os trabalhadores rurais na terra. Essa é a ideia da Comissão Pastoral da Terra a partir
das comunidades, né? Entendi. Eu acho que a memória é super por aí que a Gabi começou falando, né? São memórias individuais, Uhum. subjetividades vividas a partir das suas experiências próprias, né? Dentro das casas das suas famílias e que se compartilham dentro de um mesmo local que é a casa de acolhimento ou as ocupações, né? E aí, de fato, a memória tem esse papel de mostrar o que faz uma pessoa estar numa casa de acolhimento, né? Que é uma pergunta que vai guiar meu trabalho, ou numa casa de acolhimento, ou nas ocupações, né? Por que uma pessoa está ali? Essa é uma pergunta que guia um pouco o meu trabalho e me interessa as pessoas irem me explicando. Então, a experiência da violência, ela aparece nesse momento no relato para falar de um passado, né? Mas esse passado, ele não se estabiliza dentro de uma memória traumática. O passado, ele ganha uma comunicação com esse presente vivido nessas casas de acolhimento. Seja dentro das moradias da Casa 1 e da Casa Amiga, né? E aquilo que eles querem para si, nas suas transformações, nas suas criações, né, próprias, né, seja dentro da luta coletiva nas ocupações. Então, de fato, a memória tem esse movimento bergsoniano, né, que é uma coisa que a gente tem trabalhado, né, de uma comunicação entre esse passado violento com esse presente que é vivido dentro de um contexto de acolhimento, né, e que as coisas vão se transformando, e num futuro que é imaginado e desejado de muitas maneiras, assim, as pessoas entram na casa de acolhimento, e isso é muito forte, assim, elas, sempre quando elas vão contar, elas começam como elas chegaram na casa, e é sempre uma chegada muito destruída, assim, as pessoas estão sempre muito acabadas por uma série de coisas, assim, seja violências horrorosas dentro de casa, seja violência na rua, porque muitas das meninas, principalmente as meninas trans e travestis, passaram pela experiência da prostituição, né, que é uma experiência bastante destrutiva na maioria dos casos, né, naquele contexto. Então, a casa funciona, esse presente vivido, assim, funciona como um momento de acalmar, né? Tem sempre essa imagem de eu tô me acalmando, assim, A sabe? ideia de casa, né? É a ideia de casa, tem exatamente a ideia de casa, assim, a hora que eu cheguei aqui, eu precisei me acalmar, assim, eu precisei organizar minhas ideias, mas é sempre nessa comunicação, mas agora eu tô aqui, eu quero... Entendeu? Eu quero um emprego, eu quero voltar a estudar, eu faço curso, entendeu? Porque a maioria das casas oferecem curso, a Casa Amiga tem uma plataforma de cursos de profissionalização para as pessoas que são acolhidas, então as pessoas fazem os cursos lá, a Casa 1 também, e aí tem a ver com essas ligações políticas, né? Então elas conseguem indicar as pessoas para certos serviços, né? Dentro de certas organizações privadas que são parceiras, né? As pessoas passam a ter atendimento no sistema público com um pouco mais de qualidade, né? O sistema público pode ser bastante violento para pessoas LGBTs, né? Principalmente para a população trans. Então, as casas têm essas ligações, né? Com esses equipamentos públicos para que haja um atendimento. Muitas meninas trans começam um processo de transição dentro das casas. Então, tem uma série de dinâmicas sociais e políticas que vão acontecendo nesse ambiente que vai comunicando essas memórias a partir dessas experiências narradas, né? Então, aquilo que é vivido no passado, saturado de muita violência mesmo, ele ganha uma comunicação com esse presente, com esse futuro imaginado. Elas estão sempre em relação, assim, nas narrativas. Nunca é uma coisa traumática que se paralisa ali. Sim. E o silêncio também faz muito parte disso, né? Assim, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre aquilo que foi vivido, né? Não é fácil narrar aquela violência toda, né? Então, o silêncio faz parte também desses processos de você entender o que é esse passado, assim. Isso é muito evidente na forma de narração e de não narração das pessoas, né? E aí eu acho que tem uma coisa importante, né, de entender a memória aqui a partir dessas narrativas, são narrativas que são, de uma certa maneira, neutralizadas para o debate público, né? Não é igual o que acontece com os desastres, os eventos críticos que são medializados, né? Eles têm força, assim, as pessoas sabem o que aconteceu, então as pessoas estão movimentando, né? Claro que tinha que ser muito mais, né, Gabi? Mas, de fato, assim, essa violência que está acontecendo nesse cotidiano, ela é de um certo modo naturalizada, né? Sabe, assim...
Tá bom, sofreram violência. Por isso que ela não é um evento. Ela né? não é um Assim, evento. tipo, ela Um dá, acontecimento. um acontecimento, a expulsão mesmo, né? É. Que é esse acontecimento, a expulsão. Uhum. A expulsão é um acontecimento individualizado, um acontecimento. A partir dali, a coisa. Mas a expulsão de uma pessoa LGBT pra rua, é uma pessoa trans na rua, né? E fica muito no plano individual, né? Fica uma muito no experiência plano individual, não ganha exatamente. um formato coletivo, né? Ela ganha esse formato coletivo quando as pessoas estão narrando e você começa a perceber aquilo que vai se coletivizando, né? Alguns padrões. Exatamente. A casa vai ajudando a criar esse coletivo Essa também, coletiva, né? e as pessoas vivem juntas, elas vão percebendo uma na narrativa da outra como aquilo é vivido coletivamente, né? Eu queria comentar, né, Sim. que acho que é um ponto interessante isso, porque enquanto as narrativas a partir de um acontecimento elas são super mediatizáveis, né? Elas são super acontece esse problema, como eu disse, do assédio, enfim, em torno de um evento, de um acontecimento ali. Só que ao longo do tempo esse processo vai se apagando também, né? Eu acho que isso em Mariana aparece de uma maneira que ainda assim é muito visada e mais conhecida pela mídia no geral, por se tratar do maior crime socioambiental do Brasil, né? Do que foi considerado pelo IBAMA. Mas o que as pessoas atingidas com quem eu conversei mais enfatizam é como o desastre não foi aquele momento. Né? Então, o ponto o desastre é o que aconteceu depois. É como as mineradoras lidaram com aquele acontecimento, né? O aparato de tecnologia, o aparato técnico e jurídico que foi montado em torno daquilo. Isso é o desastre na perspectiva. Exato. E aí, no caso do norte da Bahia, isso aparece de outra forma também, porque o que as mineradoras estão fazendo ali não é mediatizado também, né? Não está na boca do povo o que as mineradoras estão fazendo ali. Essa coisa da província mineral, ela é muito pouco divulgada e os seus efeitos práticos na vida das comunidades rurais também é muito pouco percebido, né? Sim. Porque a invasão de um território de maneira ilegal, né? Sem a autorização da comunidade ali para que essa empresa entre no território para fazer pesquisa mineral, ou mesmo para se instalar já e fazer extração dos minérios, e como isso vai afetando o cotidiano completamente, né? As famílias, para se deslocarem entre comunidades ou da comunidade até a sede municipal, né, para resolver algum problema, para comprar alguma coisa. Isso já é completamente alterado por causa do trânsito de carretas, né? Os locais onde existe a mineração tem um problema muito sério, que é a prostituição, justamente, mais uma conexão, assim, para pensar, né, as meninas, os índices de gravidez na adolescência, isso aumenta muito em locais onde tem a mineração, por causa da chegada de homens, né, trabalhadores de outras regiões, porque não são as pessoas das comunidades que são empregadas na mineração, né, são trazidas pessoas de outras regiões que já têm experiência com isso. Então, uma série de problemas ali, a rachadura nas casas por causa das explosões, para abrir as cavas de minério, né? O adoecimento por causa da poeira, adoecimento de alergias pulmonares, alergias na pele, a questão da contaminação dos próprios alimentos e da água. Então, são essas coisas no dia a dia, justamente, que é o que não é percebido, não é falado, né? Já tem uma destruição de um modo de vida que não depende de um desastre, né? De um evento catastrófico. Não depende da expulsão, é uma expulsão sem expulsar, né? Porque as pessoas começam a ter seu modo de vida tão limitado e tão reduzido, tão impedido ali na região sem mesmo ser expulsas de lá. E a escolha é ou viver ali sob essas condições, tentar enfrentar as mineradoras, no caso, ou ir embora, né? Largar o território ancestral, né? De vida, de famílias, passado por décadas ali a mesma casa, e abandonar isso, né? Então é um modo de expulsar sem expulsar, né? De limitar as condições de vida, que é algo que você também observa. Sem dúvida, essa coisa da expulsão sem expulsar é muito comum nas narrativas das pessoas LGBT, porque não necessariamente acontece uma ação deflagrada, assim, vai embora da minha casa, né? O ambiente se transforma num ambiente invivível, né? Tem uma imagem muito, muito forte, assim, principalmente com os jovens LGBTs que eu fiz pesquisa na Casa 1, que é a casa como lugar do insuportável, assim, as pessoas não conseguiam viver ali. Então, elas acordavam, passavam o dia inteiro fora, porque não era possível estar ali, e voltavam à noite, mas mesmo assim tinha, né, momentos de violência, situações, sei lá, não ter comida para comer, né? A casa se transformava num lugar que não era possível. E aí a pessoa ia embora, né? Porque já não dava mais para viver ali. Então, de fato, assim, tem uma violação que ela é sistemática e que ela acontece nas pequenas coisas, né, Gabi? Ela não tem um elemento
grandioso, assim, né? Então, mesmo para as pessoas que saem das casas e vão para a situação de acolhimento ou nas ocupações, as violências continuam, né? Nas ocupações, a ocupação está sempre a perigo da polícia entrar e bater em alguém, está sempre a perigo de se serem retirados dali, né? As casas serem derrubadas. Então, as violações continuam, né? As pessoas LGBTs que eu trabalho, sei lá, um dado mais especulativo, mas quase próximo da realidade daquelas pessoas, acho que 80% das pessoas não têm emprego, né? As pessoas vivem do Bolsa Família ou de algum outro benefício social. A maior parte das pessoas que eu trabalho são pessoas negras ou pardas, então tem um racismo que é vivido ali, né? Muitas das meninas trans, elas passam por um processo de pararem a transição para conseguir um emprego, porque precisa, né, se adequar a uma certa normatização ali do que as empresas querem. Então, essas violações, essas violências vão acontecendo cotidianamente nas pequenas coisas, né? Que eu acho que é a coisa mais impressionante da gente ir entendendo e fazendo essas conexões, né? E aí, de fato, eu acho que você trabalha muito, acho que eu também trabalhei muito como esse cotidiano, essa violência a partir do trabalho da Vina Das, né? Acho que ela dá uns caminhos para a gente pensar, né? Como fazer essa etnografia dessas pequenas violências, esses silenciamentos que vão acontecendo nesse cotidiano que ele parece ser muito normalizado, muito naturalizado, né? Ah, tá tudo bem, é isso, a mineradora tá ali, tá tudo bem, uma pessoa tá sendo violada porque ela é uma pessoa LGBT, né? Tá sempre tudo muito bem, né? E as pessoas continuam sendo mortas, acho que esse que é o ponto, né? Exatamente. Mas é interessante porque eu fiquei curioso de perguntar, e você já falou um pouco disso, que é conceitualmente, né? Como lidar, assim, como configurar conceitualmente essas coisas no texto, né, de vocês, né? Assim, que eu imagino que existe um diálogo de autores que permitam fazer isso, mas também tem um esforço também de o que o campo coloca, né? De pergunta para essa bibliografia, né? Para essas coisas, né? E fiquei curioso se na conversa de vocês, né, se existe algo comum nessas conceituações de violência ou de política, no sentido, lendo as mesmas pessoas ou não, na verdade são universos de pesquisa que ainda não, do ponto de vista de campo, tão próximos ou ainda não, né? Porque eu fiquei pensando muito nisso que você falou, assim, o fato de que tanto no seu campo quanto no seu campo, tem problemas muito comuns, né? Mas que são endereçados politicamente de maneira distintas por conta do próprio contexto. Sem dúvida. Eu acho que você acabou de mencionar um exemplo, né? Que é a questão da Vina Das e de tratar o ordinário, né? Como um ambiente de violência, de percepção da violência. Ela também fala da questão do silêncio, né? Esse tempo para processar os traumas e também para mencionar eles, e que, puxando daí para a minha pesquisa, isso é uma obrigação no caso de processos judiciais. Então, eventos que são judicializados, eles obrigatoriamente vão exigir a testemunha. Então, a pessoa tem que falar, ela tem que lidar com o trauma para expor. Ela tem que expor para uma plateia de técnicos, juristas, médicos, em alguns casos, né? Casos de contaminação, por exemplo. Você vai ser interrogado por especialistas. Você está falando, olha, eu desenvolvi uma doença decorrente da poeira da mineração. Como você comprova isso? A correlação, né, da entrada da mineração, da chegada ali no território. Como que você prova isso? Com um monte de especialistas que vão estar te interrogando. É muito complicado, né? É um embate ali entre saberes e formas de conhecer diferentes que o sistema judicial ele não consegue reconhecer par a par, né? Que é o que a antropologia acho que se esforça para tentar mostrar no texto, né? É um desafio de tentar equilibrar o que a gente ouve, né? Os relatos que a gente ouve com as bibliografias e com esses diferentes saberes, né? Mostrar, olha, tem aqui um ponto, né? As pessoas, uma porcentagem, né? As pessoas passaram a adoecer depois que a mineração chegou. Adoecer de diversas maneiras diferentes. Doenças mentais, a questão das brigas e dos conflitos que são fomentados pelas mineradoras, por exemplo, quando chegam no território, né? Então, mostrar essas coisas é muito difícil e acaba caindo, daí no meu caso, né, nessa tentativa de registrar, de documentar, com o objetivo de judicialização, né, que exige essa documentação, e de quantificação, né? Essa porcentagem, como o Gesser citou, né? Como esses números daí ajudam. Mas esses números sozinhos também não dizem nada, né? Então aí vem os antropólogos também para dar mais qualidade ao debate, né? E mostrar esses relatos e não esquecer ali dessas pessoas que estão dizendo essas coisas. Mas eu acho que
assim, isso a gente teria que conversar mais, mas eu imagino que o tema da memória que atravessa nossas pesquisas também envolve uma bibliografia comum, né? Sem dúvida. Sem dúvidas, eu acho que é isso, né? Perceber essa memória nesse ordinário é sempre um desafio, né? Porque eu tenho sempre a sensação que essas memórias marginalizadas, assim, que ninguém conta, porque elas não importam, porque elas estão na rua, porque elas podem ser mortas, elas perdem interesse, né? Elas parecem ser a parte de alguma coisa que a gente fala sobre, sei lá, luta de classe, mas o que a população que trabalha na rua sofre não entra muito nessa discussão. Então, eu tenho a impressão que essas memórias dessas pessoas que sofrem essa violência cotidiana por ser quem são, elas vão se perdendo mesmo, assim. E aí, uma das coisas, nessa pesquisa que eu estava em Aracaju, né, hoje ela é parte da diretoria, que é a Jéssica, ela teve uma casa de acolhimento no começo dos anos 2000, mais ou menos, para pessoas mais velhas, LGBTs mais velhos, que viviam com HIV e que foram expulsos de casa. Ela teve essa casa de acolhimento que durou alguns anos, eu não lembro exatamente quantos anos, mas em algum momento ela parou de existir e é isso, esse registro a gente não sabe quem são essas pessoas, né? Sumiu, isso não existe mais. Então, de fato, eu acho que o trabalho aqui é, de fato, evidenciar coisas que são naturalizadas no cotidiano, ou que são esquecidas, ou que são marginalizadas, né? Acho que tem uma potencialidade aqui de trazer esses relatos como uma tentativa de produzir uma evidenciação sobre uma realidade, ou sobre muitas realidades, ou sobre essa complexidade essa complexidade social envolvida por uma população LGBT, né? Que são de muitas formas apagadas, assim, né? E aí eu acho que, de fato, tem uma força mesmo que é do não apagamento que acontece com as populações atingidas, né? Bom, e aproveitando, fala pra gente se você já tem coisas publicadas, se tem coisas que vão sair, se a gente, né, o pessoal que está assistindo, quiser conhecer melhor o trabalho de vocês, como que a gente acessa isso? Eu tenho um livro que acabou de ser lançado pela Edufiscar, que a gente publicou com o apoio da FAPESP, né, e é derivado da minha dissertação de mestrado, chamado A Máquina do Terror, a luta das pessoas atingidas pelo desastre da Samarco e Mariana. E é isso que eu vim comentando já, né, que a gente está conversando, trata dos atingidos principalmente de Paracatu de Baixo, e é o resultado da dissertação, né, agora impresso como livro. Tá disponível aí para quem quiser, se vocês tiverem interesse, no site da Edufiscar, né? E nós vamos fazer um lançamento também agora, em maio. E é isso. E eu gostaria também de indicar do trabalho atual, né, em relação ao doutorado, que eu venho produzindo junto com o pessoal da CPT, de Juazeiro, os boletins Caminhando. A gente divulga no site da CPT Bahia, é cptba.com.br, e lá, a cada mês, ou a cada 3 meses, a gente tem essa periodicidade que varia, né? Até o ano passado era mensal, agora é trimestral. Nós lançamos esse boletim que é contando um pouco das atividades que rolaram, né? O que os agentes pastorais estão fazendo, o que as comunidades estão fazendo, e atualiza da luta das comunidades rurais lá na região. É isso. Eu tenho a minha dissertação publicada, né? Tá no banco de teses da USP, chama De Portas Abertas para Seguir a Vida, a Casão e Sua Política com a Rua. E agora vai sair um artigo na Horizontes Antropológicos, e vai sair um artigo numa coletânea organizada por Ana Carneiro, que também é do METES, e essa do Horizontes é um desdobramento do meu 3º capítulo da dissertação, então tá ali, né, das coisas da dissertação, e o da Ana Carneiro já é a do doutorado, assim, e as duas estão pensando essas memórias, essas narrativas, aí para pensar violência, a luta, né, família, então é isso. Legal. É isso, a gente vai deixar também na descrição do YouTube o que tiver já de link para a galera poder acessar, referências, para facilitar isso também. Bom, queria agradecer a vocês, Jéssica e Gabi, que toparam fazer com a gente, né, esse episódio.
A gente vai ficando por aqui, então agradecendo vocês, agradecer o pessoal aqui do estúdio, da FEFELESH, né, a equipe técnica, ao Veloso, que sempre recebe a gente, ao Otávio e a Manu, que estão ali cuidando das nossas câmeras e de toda essa edição. E avisar também, né, falar de novo que a gente tem um site, né, que é o met.fefeleste.usp.br. Lá tem todas as atividades, os boletins, enfim, os episódios do diálogo, né, vocês podem acessar por lá. As notícias dessas publicações tem bom. Exatamente, lá vocês acham as publicações do pessoal que faz parte do projeto, né? E a gente tem também um Instagram, que é o @mets_projeto, e a gente está sempre divulgando coisas por lá também, né? Principalmente essas novidades aí que estão aparecendo. E é isso. Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Dé. Obrigado, Guarino. Foi ótimo. Até o próximo episódio. Até o próximo.